E vem conferir a análise do 14º episódio de Jujutsu Kaisen. E começamos o 14º episódio de Jujutsu Kaisen, focando na luta da Mei Mei junto com seu irmão Yui contra o Smallpox Date, que seria aquele domínio que eles estão, naquele lugar onde seria a parte da neve, onde realmente a Mei Mei continua ficando presa dentro de um caixão. Desse caixão cai uma pedra em cima dela e ela acaba indo para um lugar, mas já que ela é muito forte, ela sempre acaba caindo dessa armadilha. E no começo a gente vê mais uma vez se repetindo esse cenário dessa ação, ela tentando fugir e esse monstro escondido no meio da floresta, fazendo com que eles não saibam a sua presença. Nesse momento, a Mei Mei acaba se esconder junto com o Yui em volta daqueles túmulos que tem ali. E naquele ponto, ela, depois de sofrer mais de um golpe, ela percebe como que funciona a parte do poder daquela criatura. E funciona mais ou menos dessa forma. Ela acaba sentindo a sua presença. Quando você vai atacar uma pessoa, você precisa usar o seu poder mais ou menos ali, do seu nível de poder. E quando você solta isso, nessa hora ele consegue te localizar facilmente e te prender no caixão. A partir daí, quando ele te prende naquele caixão, cai aquela pedra em cima dele. E depois de 3 segundos, ele acaba te jogando meio que para um outro domínio, onde realmente é o domínio dele. Naquele domínio, existem vários corpos, como você pode perceber. E quando eles encostam em você, você acaba sofrendo um veneno mortal. E esse veneno mortal acaba matando, obviamente. A Mei Mei entrou mais de uma vez dentro daquele caixão, mas ela é tão forte que antes de dar os 3 segundos, ela acaba saindo daquele lugar. E quando ela sai daquele lugar, ela acaba realmente percebendo como que é a coerência e também como funciona realmente o poder dele. Vale lembrar, eu sempre gosto de destacar isso. A Mei Mei é uma personagem que chama muito a minha atenção, porque desde a vez que ela apareceu pela primeira vez, ela era uma personagem que em questão de design já chama a atenção. Mas o que me chama a atenção é como ela sempre destaca o Gojo. O Satoru Gojo é o personagem mais forte desse universo em relação a como as pessoas tratam ele. Tanto os vilões como personagens super fortes, super poderosos, tratam ele como o mais forte. Tem até um episódio, o episódio que ele é selado, começa com vários personagens do anime falando como ele é o mais forte. E o Gojo, até num episódio, no primeiro episódio dessa temporada, quando ele vai salvar a Mei Mei, ele fala, eu não preciso salvar a Mei Mei. Ela é muito forte, ela é a veterana dele, e ele não precisa salvar ela, pra mostrar a força. Então essa coisa de um personagem mais forte, reconhecer uma outra personagem com tão forte, acaba chamando minha atenção. A partir daí, ela acaba usando os seus corvos para poder, mais uma vez, confirmar a sua teoria dos 3 segundos, e aí ela faz uma proposta pro seu irmão, o Yui, que seria, e se você se sacrificar por ela? Porque ele faz tudo por ela, ele é apaixonado por ela até certo ponto, e a partir daí, ela fala, e se você se sacrificar para mim? E ele aceita, usando o seu poder, e fazendo com que todo aquele poder fizesse com que o monstro ali, o demônio, colocasse ele dentro do caixão, e a partir daí ele fosse morrer. Vai destacar, nesse ponto, a Mei Mei consegue calcular tudo o que vai acontecer ali, porque ela é uma ótima estrategista. Então ela já até imagina como seu irmão iria morrer. Ele aceita morrer, e quando ele é preso no caixão, antes da pedra cair em cima dele, a Mei Mei vem por trás e acaba destruindo os 2 braços do demônio. A gente percebe qual que era a estratégia dela. Ela queria que ele fosse lá na frente, usasse seu poder para ele poder prender ela, enquanto isso, ela meio que ofuscava toda a sua presença para chegar por trás e conseguir acertar ele. Acerta ele, e a partir daí, o sai dali, e ele acaba realmente derrotando aquele bicho com o poder da Mei Mei, que ela explica mais uma vez como funcionam os seus corvos, porque o corvo dela vem com tudo e ele acaba morrendo, mas nessa morte ela acaba meio que sacrificando o corvo, né, mas acaba matando a criatura e eles saem daquele domínio. Nesse ponto eles explicam qual era o plano deles e vai falar um pouco mais sobre os corvos, porque ela explica o que acontece com os corvos ali. Ela explica que o corvo, quando ele não é a criatura mais forte do mundo, mas quando ele sabe que vai se sacrificar pelo seu dono, ele usa todo o poder que ele tem, e a mais do que ele tem, é como se ele superasse os limites para se sacrificar por algo especial. E o que acontece ali, e ela acaba saindo do domínio, encontra o Geto na sua frente com mais uma criatura, e aí eles falam que vão começar a luta. Bom, antes de chegar na segunda luta do anime, desse episódio, eu queria destacar um pouquinho mais algumas coisas da animação dessa parte da Mei Mei. Eu acho muito interessante como funciona a luta dela. No episódio passado, eu elogiei muito a luta do Shoso contra o Itadori, como a direção foi muito bem feita. E aqui nesse episódio, tem que se elogiar mais uma vez a direção. Como nas lutas que tem, eles trabalham de forma diferente a animação. A Mei Mei
Mei é alguém que trabalha muitos corvos, então ela tem muito um poder de observação, e ela é uma estrategista. Então o que a direção faz quando tá na luta dela? Eles brincam muito de fazer muitos planos detalhes, então você consegue ver que o tempo inteiro tem muitos focos dentro do seu rosto, para dar esse plano detalhe, e você vê como ela é uma estrategista. Brinca muito com a ideia dos olhos. A primeira cena do episódio e a cena quando ela sai do domínio, foca muito nos olhos. Os olhos dela mostram a sua visão e como ela percebe tudo. E como você percebe que é só ela que faz isso. Porque quando foca no demônio, ou quando foca no Ui, você pode perceber que eles em momento nenhum focam realmente em focar num plano detalhe. Não, eles deixam uma coisa fluida. Mas a Mei foca num plano detalhe. E aí a animação tem que trabalhar mais. Porque já que tá num plano detalhe, vai focar muito no detalhe, você precisa realmente fazer com que tudo realmente funcione bem. E a Mei, eles capricham sempre na animação. Essa parte do episódio dela é simplesmente maravilhoso, o detalhamento que colocaram nela. Desde a parte das expressões, passando até detalhes realmente do cabelo, do rosto, algo que me agradou muito. Essa luta como um todo me agradou. Eu gosto da fluidez e eu gosto muito de como brinco com a fluidez dela. E deve ser muito bom pro animador brincar com essa personagem, porque aquela força gigante, misturando com a movimentação corporal dela, faz com que saiam cenas muito legais e muito interessantes. Então eu adorei essa primeira parte. A luta é boa, é bem criativa, claro, ela não é tão envolvente como as outras. Quando você terminar a temporada como um todo, acho que você não vai lembrar, nossa, a luta da Mei foi uma das mais emocionantes. Mas quando você pensa no episódio em si, você vê como ele foi bem feito, como o plano detalhe funcionou muito bem e como conseguiu fazer com que a luta ganhasse um algo a mais, pode-se dizer assim. E logo depois disso, a gente chega na segunda luta, que domina quase todo o episódio e que é mais uma luta fantástica de Jujutsu Kaisen, onde envolve o Nanami, a Maki e o Nobito. Os três estão indo para a estação para tentar chegar num lugar mais embaixo. E quando eles chegam lá, eles encontram meio que uma criatura que se parece um pouco tímida. Depois do Nobito acertar o seu primeiro golpe, vai sacar Nobito, que é do mesmo clã da Maki. Ele acaba meio que destruindo aquela criatura que parece inocente, mas ela acaba cuspindo vários ossos de pessoas, mostrando como ele matou milhares de pessoas e não é tão inocente assim. Logo depois disso, ele mostra que ele estava na sua versão embrionária, e ele acaba saindo para sua versão total, e ele se chama Dragon. A partir daí você percebe que ele tem uma conexão com as outras criaturas, que seria o Hanami, você também com o Jugo e também com o Mahito. É como se eles fossem da mesma classe, é como se eles fossem meio que um do mesmo nível de poder do outro, um sendo um pouco mais forte que o outro, mas todo meio que no mesmo nível. E a partir daí vai começar a luta. No começo a gente vê que ele é muito forte, porque ele consegue acertar o Nanami e a Maki com uma certa facilidade, mostrando seu poder. Mas essa parte é pra gente conhecer mais como funciona a luta do Nobito. E eu achei interessantíssimo o estilo de luta desse personagem. Como ele faz a ideia dos quadros e faz como é que as animações como um todo funcionem para ele poder se locomover. Como ele funciona? Ele consegue prender as pessoas como se fossem num quadro, fazendo com que ela pare seu movimento por 1 segundo. E como ele faz isso? Quando ele encosta na pessoa que ele tá lutando, ele consegue saber os 24 próximos quadros que a pessoa vai fazer. Tanto dele como da próxima pessoa. Então ele sabe para onde ele vai se locomover, é como se ele tivesse um salto temporal. E através de salto temporal ele tem uma vantagem. Só que não é só pra ele, é pra ele e pra outra pessoa. Ele consegue saber os dois, e isso dá muita vantagem pra ele. Se a pessoa meio que muda, se a pessoa, depois que decide fazer qual é o movimento, ele muda a sua ideia, ele acaba travando e ficando congelado. E aí o Nobito acaba tendo 1 segundo de vantagem. Essa sequência é muito boa porque eu gosto muito quando eles pegam personagens mais experientes pra poder fazer essa luta. E vale destacar, ele fala desde o começo da luta que ele é do mesmo nível e da mesma classe que do Nanami. Então a gente precisava ver ele em ação para poder saber quão forte ele é. E depois dessa criatura, o Dragon, acabar meio que lutando pau a pau com o Nanami, meio que tendo até uma vantagem, ver ele lutando e ganhando facilmente do Dragon faz com que a gente, como público, entenda a força desse personagem. A partir daí, eles continuam a luta, ela vai evoluindo, adoro o diálogo entre os quadros, adoro como o Dragon trata as pessoas como seu irmão e como realmente ele quer mostrar quem é o mais forte, você vê como ele tem uma estratégia, como ele é realmente um personagem muito poderoso e como ele tem o poder da água, sua vantagem, afinal, ele é meio polvo, dá pra perceber. Enquanto isso, o Nobito continua lutando. A Maki, ela acaba não fazendo tantas coisas, mas ela serve muito pra mostrar pro público quanto aquele personagem é forte, porque a gente sabe o quanto a Maki é forte. A gente sabe que nos alunos mais novos, ela é uma das mais fortes, até porque não tem aquele poder de feiticeiro. Então isso ajuda muita gente que tá vendo o anime a saber quanto ele é mais forte. A luta vai fluindo, vai evoluindo, e quando essa criatura percebe que ela não consegue usar seu poder de maneira nenhuma, nenhum dos seus feitiços, porque o Nobito está lá, e porque o Nobito é muito forte, inclusive, amei o diálogo dele, falando sobre os quadros de anime e a evolução técnica ao longo dos anos, falando de 4K, 60 FPS, adorei como ele brinca com isso, e como ele faz aquilo virar uma metáfora pro seu poder. É como realmente, eis que repite uma coisa que eu não gostei desse episódio e que eu tô reclamando desde os outros.
Essa fala dele, quando ele fala como funcionam os quadros, a evolução dos quadros na animação e nos animes, é muito legal. Só aquilo, você entende o poder dele. Mas aí o anime parece que quer chamar o espectador de burro e coloca mais uma vez aquela narradora que não deveria existir, explicando o poder dele pro público. Isso que eu falo, tudo bem, eu entendo, você tem que ser algo o mais que você quer mastigar o máximo possível pro público entender. E eu sei que muita gente reclama que no mangá, eu não li o mangá, mas eu vi que muita gente reclama no mangá que é muito difícil saber o nível de poder, como funcionam os poderes em Jujutsu Kaisen. Pode ser que eles colocaram isso para facilitar os poderes, mas mesmo assim, eu acho que a explicação dele com aquela piada já foi tão bem feita, tão criativa, que você não precisava colocar essa narradora falando, explicando todo o poder dele. Eu acho que até quebra um pouco. E ele finalmente tem só uma solução, o Dragon, para resolver aquilo. Ele precisa entrar no seu domínio. Ele acaba entrando e ele entra naquele lugar de praia. Aquela praia que a gente vê desde a primeira temporada, onde o Geto, o Hanami, o Jugo, o Mahito acabam jogando futebol na cena pós-créditos, jogam vôlei, conversam, e a gente consegue ver, pelo menos eu achei que é o mesmo cenário. A partir daí, eles acabam lutando ali e ele acaba realmente usando sua força total. Ele tem o poder dos mares, ele faz com que aquele cardume mortal acabe acontecendo. É muito legal ver a diferença de peixe e como eles usam muito bem as cores, mas eu vou falar um pouco mais da animação pra frente. Ele usa o cardume mortal, fazendo com que ataque todas as pessoas que estão presentes ali, que seria o Nobito, seria também a Maki e o Nanami. A Maki meio que ela não é atacada diretamente, porque ele foca muito no Nobito e também no Nanami. Nesse ponto, no começo, o Nobito não é atingido por ele, mas o Nanami é. E logo depois ele acaba acertando ele e a luta vai evoluindo. Quando a luta vai evoluindo, o Nobito, ele acaba meio que sendo consumido por aquilo finalmente, e o Nanami acaba sendo jogado de lado. E aí ele vai lutar contra a Maki, só que ele é muito forte pra Maki. Nesse momento a gente tem uma surpresa, o Megumi aparece do nada e ele realmente conseguiu invadir a expansão domínio do Dragon. Ele fala que ele consegue lutar corpo a corpo com a própria expansão para fazer com que naquele momento ele não tenha aquele cardume mortal, ele perca um pouco da sua força. Joga uma arma pra Maki que acaba lutando diretamente com ele. Nesse momento o Nobito volta e você vê como o cardume mortal era muito forte, porque ele acaba até perdendo um braço nessa mecânica aí. O Nanami fica em volta do Megumi para poder proteger ele e eles continuam lutando. E aí ele tem um plano que eu vou abrir aqui esse passo da expansão domínio para vocês conseguirem fugir e eu fico lutando contra ele aqui. Nesse momento, quando ele consegue abrir aquele ponto, o Nanami, a Maki e também o Nobito acabam chegando lá para conseguir entrar nesse buraco e sair do domínio, e antes disso, uma pessoa acaba chegando antes que ele e entrando naquele domínio, e é o Toji. E aí acaba o episódio, tinha aquela grande surpresa de próximo episódio, teremos o Toji e Megumi juntos, pai e filho, no mesmo lugar, para poder lutar contra aquela criatura, ou até ele virar lutar contra... Essa parte interessante de existir um Toji nessa parte do arco. A gente não sabe o que vai ser no próximo episódio. Quem ser mais otimista pode falar, é Toji e Megumi, pai e filho lutando junto. Quem pode ser mais negativo pode falar, é o Toji contra todo mundo, ele querendo matar todo mundo que tá ali. Então, a partir daí termina com um gancho interessantíssimo pro próximo episódio. Eu amei esse episódio. A parte da Mimei e do Yui já falei bastante, mas eu falo dessa segunda parte agora. Eu adorei a animação no começo, como ela é boa, fluida, bem feita, bem detalhada, com uma direção boa, que é diferente da direção do começo do episódio, porque eles realmente fazem com que a direção destaque o máximo do estilo de luta de cada personagem. E você consegue ver isso perfeitamente nessa segunda parte. Quando é a Maki, ela acaba colocando algo mais, um ângulo, onde faz com que tenha um zoom maior, pra você realmente sentir toda aquela ideia da luta dela, ficar mais fluida. Desde o filme Jujutsu Kaisen Zero, a primeira temporada, é assim, os ângulos que eles usam, faz com que tenha uma amplitude do cenário, faz com que você sinta a luta dela. E aí, o que acontece isso? Quando é o Nanami, é algo mais próximo e mais físico. E quando é o Nobito, por exemplo, você consegue ver que é um ângulo para poder realmente preservar a velocidade dele. Então eu gosto muito da direção aqui, eu gosto muito das cores, principalmente quando entra no domínio, na expansão domínio, que tem aquela praia. A diferença de cor dos peixes, do cenário, do lugar, dá um algo a mais para uma luta que vira até épica e marcante, e o final é muito bom, com a surpresa do Toji chegando nesse lugar. Eu achei um episódio fantástico, mais um acerto de Jujutsu Kaisen, que sinceramente eu não sei para onde esse arco vai continuar indo, porque eu não li o mangá, mas eu achei mais um episódio sensacional. Tanto a parte da luta, a primeira luta, a segunda luta, lutas marcantes, bem feitas, uma parte técnica muito boa e com surpresas muito boas. Mais um excelente episódio desse anime que é fantástico. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 14º episódio de Jujutsu Kaisen? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.